Shalom, muita paz, muita luz. Antônio César Domingues Ido, leitor da mensagem do Graal na Luz da Verdade, do Real Messias Abdushi, espiritualista. Então é isso, estamos aqui no dia Jundiaí, São Paulo, Brasil, dia 1º de maio de 2021. Dia de sol, 11 horas 41 minutos, aproximadamente 24 graus. Estava falando sobre a questão de Vênus no vídeo anterior, estou dando sequência aqui. Estava falando sobre um cálculo que eu inventei sobre como se ter uma avaliação da correta, seria a correta temperatura da superfície de Vênus. Porque a ciência, ela diz que a temperatura de Vênus, devido ao efeito estufa, é ser 30, mas vamos arredondar aí, 30 vezes superior da Terra. Enquanto que a temperatura média da Terra é de 15 graus centígrados, e tem muita variações térmicas, né? Muita amplitudes, né? Entre mínimo e máximo. Vênus teria uma temperatura por volta de 460 graus positivos, que seria então umas 30 vezes superior à temperatura da Terra. E eles dizem que isso acontece pelo efeito estufa, mas eu discordo totalmente. Eu acredito que o efeito estufa pode, de Vênus, comparação de Vênus com a Terra, pode acrescentar uns 50%. Isso sim, pode aumentar uns 50% a temperatura. Se, por exemplo, a Terra tivesse, por exemplo, no caso, né, a Terra 15 graus centígrados. Se a Terra tivesse uma atmosfera densa como a de Vênus, a temperatura da Terra seria aí de uns 22 graus, temperatura média. Por quê? Porque quando ele é mais denso também, ele reflete mais luz. Tem que se levar em conta isso também. Ele conserva o que absorveu, mas reflete mais. É essa a questão. Quanto mais densa a atmosfera, mais reflete a luz, menos consegue absorver. Então tem que ver esse fator. Porque Vênus, ele reflete 70% da luz que recebe. É o albedo, né? Enquanto que a Terra reflete a atmosfera. Quer dizer, a reflexão, no caso da Terra, acho que metade, uns 50%, deve vir da superfície ou da metade da atmosfera. Estou falando em um número assim aproximado. Em Vênus é diferente, porque as nuvens cobrem toda a superfície do planeta. Então, esse 70% de reflexão, essa luz, né, nos 95% deve ser refletida das nuvens, da superfície das nuvens. Né? E uns 5% deve vir do solo, originário do solo. Porque apesar que Vênus, a nuvem ter uns 20 quilômetros de espessura, mesmo assim deve passar aí, vamos supor, uns 5% de uma luminosidade que vinha do solo. Na Terra, acho que uns 50%. 50% do albedo da Terra, que é de 35%, vem do solo.
porque a atmosfera é muito mais rarefeita, né? Então, principalmente aqui do deserto, né? Que reflete muito a luz, do gelo também. Embora o gelo estão nos polos, né? Então a luz é muito mais fraca, né? Então aí já é uma... Se o gelo existisse no Equador, aí refletiria, acho, muito mais do que em áreas desérticas, né? Mas acontece que não é possível, porque justamente nos polos é onde recebe maior percentual de radiação. Então tem essas questões aí sobre Vênus, essa questão da refração, da absorção. E comparando com a Terra, que é um planeta, vamos supor, irmão de Vênus, tem características muito semelhantes, pode-se determinar qual é a real temperatura de Vênus. Eu penso que sim. E então o efeito estufa pode aumentar uns 50% a temperatura, mas não 30 vezes, como a ciência diz. Isso aí, na verdade, é um absurdo total. É um absurdo, né? Que ainda não atinaram, né? A ciência. Então, os números que eu falei, vou iniciar aqui novamente. Então, vamos colocar, começa pelo albedo, né? Como se faz esse cálculo para chegar à temperatura de Vênus? Basta comparar com a da Terra. Albedo de Vênus, 70. Da Terra, 35. Absorção durante o dia, 30. É o que sobra, né? 100 menos 70, 30. Da Terra, 65. Porque a atmosfera é menos densa, bem menos densa, então o raio, a radiação solar atinge mais o solo. Então, 100 menos 35 dá 65. Agora a retenção é noturna, né? Isso depende, retenção, quanto maior a densidade da atmosfera, né? O maior o efeito estufa, mais retenção noturna. Então, eu estimei aqui que em Vênus, 2/3 da radiação solar que atinge o solo é retida durante a noite. Enquanto que a Terra seria 1/3. 1/3 da radiação que é absorvida durante o dia volta para o espaço. Quer dizer, 1/3 que é retida, né? Então os outros 2/3 voltam para o espaço à noite. Isso é média, né? Eu estou falando em média do que foi acrescentado, né? Por exemplo, acho que em média uns 10 graus, né? Eu acho que em média o planeta Terra, o que acrescenta durante o dia uns 10 graus. Se, por exemplo, durante a madrugada teve uma mínima de 10 graus, durante o meio-dia, lá para talvez 2 horas da tarde, acho que é mais ou menos 2 horas da tarde, quando a temperatura máxima, né, que alcança, seria de uns 20 graus, na média. Então isso é o que foi absorvido durante o dia. 10 graus. Acho que a temperatura média mínima, o horário, né? Vamos supor. Vamos colocar tudo, estimar aí na média. Acho que a temperatura mínima que é registrado seria lá por volta das 5 horas da madrugada, né? 5, 6 horas. Enquanto que a temperatura máxima alcançada lá para as 2 horas da tarde, ou seja, 14 horas. Agora, no caso de Vênus, essa absorção praticamente
essa retenção, ela não varia, né? Porque por causa esse efeito estufa, então a amplitude térmica é quase inexistente, né? Mas então vamos continuar aí com os números. Então, fazendo uma média dessa soma entre o dia e a noite, temos em Vênus o número 50. Não, a média não. Se soma o quanto foi absorvido e o quanto foi retido. Quanto foi absorvido durante o dia e quanto foi a retenção, retido durante a noite. Então, soma aqui 30 mais 20, 50. E a média dá 25. Dá o número de 25. Enquanto que na Terra, 65 mais 22, absorvido 65 durante os dias do dia, e à noite reteu 22. 87, média 43. Lembrando que a noite em Vênus, né, o dia ou a noite, né, corresponde a uns 200 e me parece 240 dias terrenos. É muito lento, né? Mas as condições atmosféricas, como já comentei aqui, são diferentes, né? Porque a noite lá deve ser muito mais clara, talvez uma luminosidade assim 2 ou 3 vezes uma noite de lua cheia, enquanto que o dia, comparativamente com a da Terra, deve ser uns 20, 30% mais escuro. Justamente por causa dessa nuvem, né? Que desse uniforme a luminosidade também distribui, inclusive nos polos, né? Então é diferente, né? É como comentei, por exemplo, você pega uma luz aqui, você está a luz direto do sol. Se você coloca um papel aí, manteiga, né? Acho que é o papel manteiga, né? Vamos supor, que passa a luz, mas não tanto. Fica uma luz, luminosidade uniforme, mas diminui aí, acho que uns 20, 30% da luminosidade. Aí estou vendo aqui em Vênus, quer ver? Astronomia. Não sei se esse livro aqui eu achei, tem dados muito interessantes. Guia Ilustrado Zahar, Zahar, Astronomia, de Ian Ridipat. Muito informações muito interessantes. Comprei esse livro aqui já tem uns 10 anos, mais ou menos. Então eu estou vendo aqui o período de rotação de Vênus. Então o dia corresponde lá a 243 dias terrestres. Quer dizer, aí eu acho que é o dia completo. Certamente é o dia completo. Tá? Um dia lá corresponde a 243 dias terrestres. Então, a noite lá em Vênus é a metade disso, é 121 dias terrestres. A noite seria 121 dias terrestres, como o dia, quando está mais claro, lógico, né? Corresponde a 122 dias terrestres. Então aí está a grande diferença, né? Então, continuando aqui com a nossa conta, então os números, né, de Vênus, a média entre dia e noite seria 25. Aí temos que colocar alguns fatores, né? Somando mais ou menos 30% a mais, porque está mais próximo do Sol. Na verdade, esse número deve ser maior do que 30%, deve ser uns 40%. Enfim, eu tenho um cálculo assim físico, né, que a questão de incidência da luz solar
não é exatamente proporcional à distância do Sol. Ele até aumenta mais conforme se aproxima do Sol. Não é só percentualmente, vamos dizer assim. Por exemplo, se Vênus está 30% mais próxima do Sol, a temperatura, a radiação que incide sobre o planeta seria 30% maior. Não é assim, é mais que isso. Talvez seja os 40%, 50%. Mas eu coloquei 30% aqui já só para ter uma ideia. Então esse número de 25 sobe para 33. Depois se coloca mais 50% devido ao efeito estufa, que é maior do que a da Terra. Então esse número vai para 50. Depois divide-se por 2, dá a temperatura de 25 graus. Então seria isso, essa fórmula que eu inventei. Então a temperatura de Vênus poderia estar por volta de 25 graus. Eu acho que até um pouco mais. Pode ser que esteja lá para os 27 graus, assim, temperatura média, né? E praticamente com pouquíssima amplitude térmica, devido ao efeito estufa. Agora na Terra é diferente. Por exemplo, somando a absorção com retenção dá 87, a média dia-noite é 43, aí tem que descontar 30%. 30%, 30% devido ao gelo, né? Gelo nos polos. Então cai esse número para 30, divide por 2 dá 15. É exatamente a temperatura média da Terra. Isso são cálculos aproximados. Essa foi a fórmula que eu fiz. Né? E por essa fórmula, eu tenho certeza que se pode constatar a real temperatura de Vênus. Não é esse absurdo aí de 450 graus. Isso daí não. É porque existem dificuldades de medir a temperatura de Vênus. É essa a questão. Eu acho que o principal erro que aconteceu é que quando se mede a temperatura de Vênus por radar, por exemplo, o que acontece? Isso é uma suspeita minha. Por essas nuvens, né, essa atmosfera ser muito densa, na verdade não se registrou a temperatura do solo, mas sim a temperatura do solo mais a da superfície das nuvens. Né? Então, isso é uma opinião, eu acho que só pode ser isso. Nessa tipo de medição em Vênus, devido a essa densidade da atmosfera, esse tipo de medição por radar, né, que ele lança, né, bate no solo e retorna. Né? Então, essa medição por radar é mais ou menos assim, dessa forma. Então, velocidade da luz, né? Lança-se o radar, né, o sinal do radar, ele bate no solo, praticamente imediatamente ele já retorna para o ponto de origem. Essa é como trabalha o radar. Né? E quando ele retorna, ele registra assim, numa superfície a intensidade dessa radiação, vamos dizer assim. Então, através desse retorno, pode-se medir a intensidade da radiação. Mas o que se registrou, a meu ver, é a soma entre esses 5% da radiação vinda do solo mais 95% da radiação refletida na superfície. Dá aí 100%. Que seria esse 70% de albedo. Né? Então, eu acho que o erro está aí. Está exatamente isso. Não se fez a seleção devido à densidade da atmosfera. E a primeira medição que foi feita foi uma sonda, me parece que chama o nome Piorne, acho que foi a segunda nave que foi enviada para Vênus, isso em 1962. Foi a primeira medição, porque até então não se sabia, né? Não tinha nem ideia de qual seria a temperatura de Vênus. Só especulações, achava que podia ter vida. Naquela época havia muitas especulações, livros inclusive, sobre os venusianos. Né?
venusianos. Mas depois dessa medição, que a ciência considerou como exata, aí já praticamente ninguém mais falou sobre possível vida que existe em Vênus. Então essa sonda não foi sonda, foi uma nave, né, que só fez um voo rasante a mais ou menos 35 mil quilômetros da superfície. Então lança, né, quando está se aproximando do planeta, lança a emissão do radar, retornou e deu um resultado aí de mais 430, foi a primeira medição que foi feita. E depois as sondas russas, né, soviéticas, na época era soviética, que atingiram, também fez alguma medição. Mas também eu acho que pode ter distorcido os resultados. Pelo seguinte, porque devido à pressão atmosférica, as sondas se destroem, né? E também tem a questão dos NTAs, né? Os NTAs certamente agiram de tal forma, até fazendo pousar em áreas desérticas, né? para iludir o ser humano, porque eles não era o momento de saber que o planeta Vênus é habitado por seres humanos. E devido a esses instrumentos que existiam, uma tecnologia também tem que levar em conta muito primitiva, né? Era o começo da astronáutica, né? O primeiro satélite foi lançado na década de 1950, me parece que em 1957, Sputnik, né? Um satélite artificial russo. Depois houve o americano, enfim. Estava bem no início da era astronáutica. Hoje existe muito mais tecnologia, né? Mas o que acontece? Algumas dessas sondas que conseguiram atingir o solo de Vênus conseguiram também medir essa temperatura. Mas temos que levar em consideração que foram só umas 15 sondas que foram enviadas na década de 60, 70 e 80 a Vênus. Acho que umas 3 só que conseguiram pousar. Quer dizer, pousar muitos conseguiram, mas a questão é pousar e continuar emitindo dados, né? Enviando os sinais até a Terra, né? Então, umas 3 que conseguiram pousar e emitir por poucos minutos. A que durou mais, acho que foi 1h30 e desapareceu. Não teve mais sinal dela. Então chegou a medir também a temperatura e acho que foi constatado que seria por volta de 450 graus. Mas aí que está a questão. Temos que levar em conta que o instrumental tecnologicamente era muito inferior ao que tem hoje. E também a questão da avaria, porque ao atravessar esses 20 quilômetros de densa atmosfera, pode ter variado certamente os instrumentos. Então, até eu imagino o seguinte, é que nem um veículo, né? Um carro que sofre um acidente, uma pancada, que o velocímetro lhe para, né? Devido àquele choque, ele registrou exatamente a velocidade do momento do choque. Tá o veículo lá, sofreu um acidente, está marcado lá 80 quilômetros. Então, na hora do choque, o carro estava a 80 quilômetros por 50 quilômetros, enfim. No velocímetro está registrado. Então a impressão que eu tenho também é que essas sondas, ao atingir a atmosfera, como se fosse um choque, uma pancada. E pode ter avariado os medidores e se registrou a temperatura da atmosfera, da alta atmosfera, né? Quando foi impacto na superfície da atmosfera. Que eu não tenho dados, mas pelo menos eu suponho que seja então nessa temperatura de uns 400
50 graus. Então foi registrado dessa forma. Então não são confiáveis, é essa a questão. Então, através desse cálculo aqui, praticamente não tem como errar, né? Se compara simplesmente Vênus com a Terra, planetas irmãos, próximos, semelhantes, e as características da atmosfera, do albedo, da absorção, da retenção, as condições especiais de um planeta ou outro, que Vênus está mais próximo, uns 30%, 30%, 40%. O efeito estufa lá que é maior, uns 50%, e a Terra diminui uns 30% devido ao gelo. E aí se chegou, nesse cálculo aqui, a temperatura de Vênus seria de 25 graus, média, e da Terra 15. Agora, uma curiosidade aqui desse cálculo é que nesse número, apesar de estar mais distante do Sol, a Terra, mesmo assim, absorveria uns 15% a mais de radiação do que Vênus no solo. E por que então a temperatura de Vênus seria maior? Aqui no caso, uns 50%, mais, né? Uns 70%. Mais ou menos uns 70%. De 15, que dá Terra, para 25, dá uns 60%, 70%. Então, por que mesmo assim, a temperatura de Vênus seria maior, sendo que pelo esse cálculo que eu fiz, ela absorve, enfim, menos que a Terra, justamente por causa das condições de cada planeta, né? O efeito estufa de Vênus, 50%, seria 50% a mais do que da Terra, né? E a Terra menos 30% a questão dos gelos. Agora tem diversas questões aí sobre Vênus, né? Que vemos aí dos dados que se conhecem, né? Eu recomendo aí Wikipédia, procurar em planeta Vênus, e também atmosfera de Vênus e geologia de Vênus. Então tem coisas curiosas. Então, o que eu penso é que a atmosfera, vamos supor, baixa de Vênus é praticamente igual à Terra. Eu levo sempre em consideração que o planeta Vênus é habitado por seres humanos, conforme está no livro de Rogério von Sass. A partir daí eu procuro fazer minhas pesquisas. Então na ciência eu não confio do que está dizendo que a temperatura é de 450. Não confio. Então, a partir desse dado que eu tenho, que o planeta Vênus é habitado, aí eu procuro fazer minhas pesquisas. Então, a atmosfera baixa de Vênus deve ser semelhante. Aliás, até foi constatado que lá existem raios, trovões. Aí tem outro detalhe. Recentemente, acho que faz coisa de 1 ou 2 anos, foi descoberta uma substância química, através da radiometria dos astros, que em Vênus foi constatada uma substância chamada fosfina. Eu acho que o nome é esse mesmo. Fosfina, que isso só é possível onde existe vida. Então, todos aí deu um alvoroço geral aí no cientista. Como Vênus, que tem 450 graus, pode ter essa substância? Então, ficaram todos encocados. Mas isso é uma indício que lá realmente existe vida. Uma questão também curiosa, né, que apesar de ter uma temperatura uniforme, eu acredito que no alto dos montes deve ter gelo também. Porque, inclusive, o monte mais alto de Vênus
estaria a uns 11 quilômetros de altura, seria mais alto do que o Everest, que tem aí uns quase 9 mil, né, quilômetros. Não, quase 9 quilômetros, né? Ou seja, 9 mil metros. O Everest tem aproximadamente 8 mil, né? 8.800, 900. É bom arredondar para 9 mil, 9 mil metros ou 9 quilômetros. De Vênus tem um monte lá que teria 11 quilômetros, 11 quilômetros de altura, 11 mil metros. Portanto, 2 mil metros mais alto do que o Everest. Mas lá existe menos montes, né? É mais esse, acho que não, praticamente mais nenhum. Outros menores, mas não tanto quanto a Terra tem, né? Picos muito altos. Lá parece que existe menos. Mas lá existem muitos vulcões. 16 supervulcões, enquanto que na Terra parece que só existe um, que seria lá no Havaí, que está adormecido. Então tem essas questões aí. E por que existe uma evidência que existe gelo? Porque na medição que foi feita pelo radar, daquela sonda Magellan, que orbitou Vênus lá por volta de 1990, por 2 anos, para mapear toda a superfície, ou quase toda a superfície de Vênus, se constatou uma grande reflexão de luz no topo dos montes. E, a meu ver, isso é uma indicação de gelo, que suponho que deve existir no alto dos montes, né? Enfim, também tem os canais, né, de Vênus. Canais, para mim, são rios. Constatou que o mais extenso tem 7 mil quilômetros, que é o tamanho do Nilo, praticamente, até um pouco maior. E diversos outros canais, que para mim são rios normais. Outra indicação que aquelas chamadas panquecas. O vídeo aqui eu acho que já vai terminar, mas eu vou até o final, vou deixar estourar, assim, não, o que der ainda para gravar, eu vou continuar, mas ele já deve interromper, daqui a pouco já tem 32 minutos. A outra questão aí sobre os chamadas panquecas, né? Que seriam uma espécie de vulcão, mas ele é muito extenso, talvez uns 50 quilômetros de diâmetro, e uma altura mínima, talvez de uns 2 quilômetros, coisa assim. Então, isso é uma outra coisa que eu suspeito, que estão nas regiões bem mais baixas de